Boa noite. Boa noite. É o teste do microfone. Gente, que alegria retornar à casa de Vicente, né? Casa essa que fazia um tempinho que não visitava. E estou muito feliz em poder retornar num momento extremamente fraterno, de comunhão de corações, para festejarmos, né, unidos e reunidos, os 77 anos de serviços prestados dessa casa tão querida na obra do Cristo, né, na doutrina espírita. Desejo do fundo do coração, né, com muita ternura, que a casa não fique só nos seus 75 anos, mas possa repetir-se 70 vezes, 7 vezes, quantos anos forem necessários, quantas almas ainda estiverem a caminho, possam, como nós, o privilégio de adentrar essa casa respeitável e saber que aqui, quando nós estamos reunidos, recebemos bênçãos divinas, para que nós, unidos e reunidos, em nome de Jesus, em nome desse Pai de amor incondicional, possamos nos encaminharmos e acharmos o nosso trânsito até Deus. Desejo que a todos os trabalhadores, à diretoria da casa, mas principalmente aos colaboradores, diretos e indiretos, que fizeram com que nós outros pudéssemos, na noite de hoje, reunirmos aqui para comemorarmos 77 anos de serviços prestados. E eu ficava aqui imaginando o que são 77 anos de vida. Quantas almas já passaram por aqui? Quantas almas está passando e quantas ainda irão e virão passar? Então, é algo que requer de nós muita prece, muito agradecimento, porque nós somos privilegiados. Todas as vezes que a casa abre suas portas para unir a nós, os doentes da alma, saiamos daqui com preces infinitas de agradecimento. Então, que Jesus, o Mestre de amor incondicional, seja o porta-bandeira da nossa estrada, das nossas escolhas. Paz a todos e o Mestre conosco, agora e sempre. Bem, quando o Sérgio falou do amor, eu amei. Porque todas as vezes que nós temos a oportunidade de falar de amor, é algo que requer de nós profundas reflexões. Falar de amor é algo que requer de nós compreendermos a nossa própria humanidade. Quando nós observamos a totalidade dos dias atuais, quando nós observamos, e eu queria que os senhores fitassem a imagem, a ideia que nós temos nos dias atuais é que o amor, de alguma forma, está batendo retirada. Nós estamos vivenciando um período que requer de nós muita meditação, requer de nós reflexões profundas acerca da compreensão da nossa própria humanidade. Nós somos a única espécie no planeta que não vive em harmonia com a própria espécie. Somos a única espécie no planeta que tem medo da própria espécie. Somos uma espécie tão bizarra que, quando nos deparamos com pessoas afáveis, dóceis, verdadeiras, carinhosas, atenciosas, nós dizemos que ela é falsa. Temos uma dificuldade de compreender que alguém produz o bem, que alguém ama, em profusão. Nós temos uma desconfiança tão eterna e tão grande entre nós, os humanos, que nós temos dificuldade de dizer ao outro do nosso amor. Nós precisamos, né, e resguardamos, porque o que é que esse outro vai fazer a partir do momento que souber que eu amo, né, que eu a amo? Que dificuldade quando nós estamos mergulhados universalmente na lei do amor. Então, quando nós nos deparamos com um perfil social como esse, vale a pena sairmos daqui fazendo reflexões profundas acerca de como nós estamos amando. E compreendermos a dimensão do amor a que Jesus nos traz, quanto código de lei universal. Porém, para que nós possamos exercitar o que está lá, é preciso que nós possamos nos comprometermos com o exercício do que está cá. Porque não adianta querermos vivenciar a angelitude
ou imaginar sermos anjos sem antes nós exercitarmos a nossa humanidade. Até chegarmos na condição de anjos perfeitos e, por consequência, felizes, precisamos ser humanos, dignos, éticos e moralizados. Porque a ética, ou as éticas, vamos dizer que são as disciplinas do espírito, e a moralidade é a sua aplicabilidade. Então, para que nós entendamos a importância, é preciso que nós saiamos daqui fazendo reflexões de como nós estamos convivendo uns com os outros, para podermos entender a nossa própria humanidade e de que forma nós estamos nos constituindo para os nossos futuros, principalmente de perfeição e felizes, quanto espíritos em suas últimas instâncias. Então, o panorama social das últimas 3 décadas, que nós enxergamos a partir de um perfil social, e não precisa ser especialista na área, é só uma observação um pouco mais detalhista, ou micro mesmo, nós vamos dizer que nas últimas 3 décadas nós estamos desenvolvendo, e a muito custos, nós temos desenvolvido uma sociedade massificada. Então, hoje, nós estamos assistindo uma sociedade massificada. Nós estamos massificados. Tudo em nós, podemos dizer que é um registro de sujeitos de excesso. Então, para onde voltamos hoje os nossos olhos, vamos enxergar uma sociedade que hoje desenvolve 2 síndromes. A primeira síndrome é a síndrome da insuficiência. Nós estamos excessivos porque tudo em nós está insuficiente. E a outra síndrome é a síndrome da multidão solitária. Somos 7 bilhões de criaturas completamente sozinhos. Nós não vivemos em intimidade uns com os outros. Porque estar em intimidade com o outro é permitir que o outro faça parte da nossa vida. Estar em intimidade com o outro é quando nós temos compreensão da dimensão da representação do outro em nós. E compreendermos que nós não começamos no berço e não terminamos no túmulo. Portanto, se não tem esse começo e menos ainda o fim, implica em entendermos que somos muito mais. E para onde nós estamos nos destinando, se a lei que rege o universo é a lei do amor. Então, como nós estamos compreendendo e de que forma nós estamos no exercício contínuo desse amor? Porque eu acho que os senhores vão lembrar que na década de 30, em exatos 1932, Charles Chaplin lançou ao mundo esse filme chamado Tempos Modernos, né? Então, veja que em 32 ele já trazia, né, no filme a ideia do homem mecanicista. E hoje o que nós assistimos é um homem mecanicista, um sujeito de excesso, porque vivencia a síndrome da multidão solitária e a síndrome da insuficiência. Nós estamos tão insuficientes que, por mais relação que nós queiramos, nós temos medo de amar. E aí vem vários tipos de relações, inclusive os peguetes, os fiquetes, né, os ficantes e por aí vai. Isso nada mais é do que o retrato da dificuldade que nós temos de nos pertencer uns aos outros. Porque estar numa representação de amor significa que nós temos que ter uma lei que rege o cuidado. Porque quando a gente ama, a gente cuida. É uma lei que está o tempo todo em balança. E quando a gente cuida, a gente precisa manter o equilíbrio. Todas as vezes que um do lado da balança cai, significa dizer que um outro lado entra em sofrimento. Quando não os dois, né? Porque sempre há muitas perdas. Então, quando nós entendemos todas as síndromes, Chaplin faz esse retrato, e é interessante que a gente possa fazer uma reflexão em torno desse homem mecanicista, ou a consciência de sono a que Joana de Ângeles nos traduz. Quando ela diz que o homem mecanicista, na consciência de sono, é o homem que trabalha, é o homem que come, é o homem que dorme, é o homem que faz sexo. Puramente, sem nenhum tipo, né, de afetividade. É uma coisa tão mecanicista de que a consciência de sono dormita nos afetos, vivenciando sensações e instintos. Então, a ideia que nós temos é que nós estamos voltando, encolhendo, né? Tem alguma coisa errada
E nós não estamos tentando responder. Estamos nos isolando uns dos outros, as relações cada dia mais são relações temporais, são relações que não são duradouras, porque não há um comprometimento, né, do ser humano para com o ser humano. E, por isso, só requer de nós muita atenção para entendermos o que nós estamos fazendo da nossa humanidade com as perdas de referência considerável que nós temos implicado nos últimos anos. Então, hoje, assistir uma sociedade mecanicista e massificada, é muito natural que a gente possa assistir toda a tragédia de dominação pública com muita dor e sofrimento que nós temos vivenciado. Nunca se teve uma sociedade tão adoecida, né, como nós temos na atualidade. Nós estamos extremamente adoecidos, emocionalmente adoecidos. As nossas almas reclamam, né, urgência na lei do amor. Mas é uma lei que precisa ser trabalhada e vivenciada individualmente. Nos pertence de uma particularidade, de uma singularidade, da qual ninguém vai poder fazer, senão nós mesmos. Então, esse homem mecanicista, na realidade, ele é, né, cunhado. E aí, o que é que sobra para as relações? Hoje, quando a gente vê o panorama, as relações interpessoais, elas estão assim, um rolo só. A gente não sabe onde começa, onde termina, né, por onde está no meio, onde está esse fio, de que forma eu puxo, porque as pessoas hoje não estão amando, estão se aturando, não é? Hoje a gente olha nas relações uma relação de aturação, e não de amor, de encantamento, de cuidado. As pessoas estão se aturando. Na relação doméstica, por exemplo, eu acho muito interessante, porque além de psicóloga, eu sou terapeuta de família e de casal. Então, o que chega lá no consultório me chama a atenção, porque eu, por exemplo, eu tenho família em cuidados de que o casal se comunica através de imã de geladeira. Aquela coisinha, né, que põe lá no imã. Ela escreve o que pensa dele e o que deseja que ele faça, ele põe a resposta também no imã. Eu conheço casal que uma parte do armário é dele, outra parte do armário é dela, fechados de cadeado. Tem experiência em casal que a máquina de lavar é dela, a cama é dele, o fogão é dela, o sofá é dele. Imagina, né? E por aí vai. Vocês imaginam quando eles brigam. Um não come, outro não dorme, um não senta, um não come. É assim. Porque eu não posso lavar porque a máquina é dela, a minha roupa fica suja. Eu não posso sentar porque o sofá é dele. Eu não posso dormir porque a cama... E assim vai. Aí vocês podem até ficar achando engraçado. Mas é real. É muito mais real do que a gente pode imaginar. Então, há um adoecimento como onda, né? Tais estruturas se mantêm e o que nós vamos assistir futuramente é o quê? O fenômeno de repetição vindo nos filhos, né? Criando a mesma onda. Então, o que esperar de uma relação quando nós temos, né, o que os espíritos chamam da chaga da humanidade? Porque quando a gente ama, a gente cuida, mas quando nós somos egoisticamente, né, muito bons, implica dizer de que a minha relação com o outro é uma relação de poder. Eu tenho que me sobrepor sempre. A partir do momento que eu pensar que vou ceder alguma coisa, eu perco o meu poder. E, por consequência, eu perco o espaço que eu estou julgando ocupar naquela relação tão doentia. E assim nós temos visto, né, a nossa sociedade que se retrata naquilo que a gente assiste quando a gente chama de sociedade. Então, as relações, elas implicam em nós termos, né, um olhar diferenciado nas construções e o quanto nós somos responsáveis naquilo que nós estamos construindo, na minha relação com o outro, a partir do momento que eu compreendo de que esse outro não sou eu. E se esse outro não sou eu, não existe superior ou inferior. Não existe melhor ou pior. Existe só pessoas diferentes. E nas diferenças nós vamos crescer, porque só se cresce nas diferenças. Na igualdade não tem o que complementar, já é igual. Precisamos do diferente
para só então podermos ter conhecimento de causa, seja na coisa boa, seja na coisa ruim. Então, o que é que nós vamos ler, né? Nos diz Dufour. Ela diz o seguinte: preparados desde o berço para o sucesso material, raras vezes recebemos aula sobre o amor. Isso, eu acho que a gente precisa, a partir com Dufour, exatamente nesse trecho, entender de que nós outros estamos sendo educados, na nossa educação de base, com uma ideia de superioridade. Carregamos em nós a necessidade de superioridade do outro em algo. Então, estamos o tempo todo não nos acolhendo uns aos outros, mas fazendo as diferenças desde que, em algum ponto, eu esteja melhor em condições do que o outro. Para só então eu me sentir sujeitos do mundo, ou acolhidos nesse mundo que a gente se coloca. Sinceramente, queridos amigos, nós chegamos a um momento de avaliação de que eu, particularmente, já não sei mais, nesse sujeito de excesso, nesse homem mecanicista, que está formando hoje, né, a nossa sociedade. Quando nós entramos em um shopping center, por exemplo, que não existe lugar mais excludente do que um shopping, não é? Então, quando você entra no shopping, como é, por exemplo, e você vai em uma daquelas lojas e tem uma calça de marca lá pendurada, na nossa condição hoje de sujeitos de excesso e numa sociedade massificada, ficamos a nos perguntar com muita seriedade: é a calça que precisa do sujeito que compre, ou é o sujeito que precisa da calça para então se sentir incluído? Então, hoje, nós não estamos criando uma sociedade de pensadores. Nós estamos criando uma sociedade de repassador de informação. Porque a massa, ela se instala em uma sociedade a partir do momento que a sua sociedade, ou os seus membros sociais, deixam de ter a capacidade de pensar. Então, a nossa sociedade se massifica porque nós não temos capacidade de pensar. Porque pensar significa e implica diretamente em fazer diferença, em construir identidade, ser um ser identitário. Viver no mundo, está individualizado, porém assujeitado ao sistema. É diferente de ser um sujeito. Porque a individualidade diz de mim, da pessoa que eu sou, dos objetivos de vida que eu preciso traçar, as metas que eu preciso implementar para alcançar esses objetivos. Isso faz a diferença. Para compreender isso, é preciso que eu também compreenda a diferença entre viver e existir. Porque quem vive atribui a sua vida ao acaso, ao sobrenatural, aos milagres ou Deus quis. Quem existe sabe por que vive. E compreendendo por que vive, cria objetivos, cria metas, sabe para onde precisa ir. E o que mecanismo, ou quais mecanismos precisa implementar para alcançar esses objetivos. Mas viver é biológico. E a maioria de nós está vivendo, empurrando sua vida com a barriga, achando que vai cair algo do céu, que vai modificar todo o seu panorama existencial, o que isso é uma tentativa de engodo. Somos aquilo que produzimos. E como diz o espírito André Luiz, somos aquilo que pensamos. Eu penso, eu sou, eu penso, eu estou. Então, quando nós fazemos essa avaliação da nossa humanidade e os objetivos para os quais nós precisamos nos preparar, criamos em nós um compromisso, né, extremamente singular, de entender de que é preciso que a gente aprenda a amar, porque amor é um exercício, amor é um processo de educação de sentimentos. A gente não acha amor em gaveta e nem compra em supermercado. A gente aprende a amar, num exercício contínuo, com afinco, né? Todo dia, o dia todo. E não vai nos faltar oportunidades do exercício, do aprender a amar. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós não estamos educando pessoas para pensar, construindo pensadores para uma sociedade. Nós estamos nos massificando a partir do momento que tudo que chega a gente internaliza sem passar pelo crivo da razão. E hoje a gente assiste uma multidão de solitários que diz: para onde você está indo? Sei lá, está todo mundo indo para a direita, eu vou também. Essa é uma fala de massa. Por que você vai se desse jeito? Porque está na moda. Pessoa massificada. Então, fazer a diferença é pensar diferente.
conseguir avaliar entre o supérfluo e o necessário. O que é real para mim. Até onde aquilo ou isto tenho necessidade. Para me impulsionar. Então, fazer a diferença não é ser um ET, porque nós não somos marcianos, né? Somos daqui. Fazer a diferença é construir identidade. Ser indivíduo, assujeitado ao sistema, mas diferente. Então, é diferente quando eu educo um filho para passar no vestibular. Mas ele vai compreender que só chega lá a partir do momento em que ele dedicar-se aos estudos. E não pai e mãe ficar, Senhor, meu Deus, faça com que meu filho passe no vestibular. E Deus respondendo, vai passar, manda ele estudar. Ele passa. Não é? Então, há uma grande diferença. Então, do berço, por quê? Nós estamos o tempo todo, né, numa luta, olhando as outras pessoas como se fossem inimigas. Nós não acolhemos as pessoas. Pelo contrário, a gente olha para ela para ver o que é que ela tem de mais, para ver até onde eu posso ultrapassar. Eu recordo, agora me permitam, vou fazer Quando eu fiz a minha inscrição para o mestrado, lá na Federal, tinha uma amiga que eu encontrei na Xerox, que fez comigo especialização também lá na Federal. E é uma ideia que nós temos, quando nós não fazemos um acolhimento, estamos esse tempo todo concorrendo, né? O berço, esse sucesso. E eu cheguei para fazer, faltou um documento, o rapaz do departamento me pediu para levar. Eu desci, eu disse, não, eu vou aqui no rapidinho na Xerox e vou buscar. Quando eu cheguei na Xerox, eu dei de cara com essa colega que estudou, fez especialização comigo. Quando ela me viu, ela olhou para mim e disse, eu não acredito, Rosimério, tu vai fazer a prova do mestrado? Eu disse, vou. Aí ela disse, ai meu Deus, tu vai ser minha concorrente? Aí eu disse, não, eu vou ser sua colega de turma. Aí todo mundo estava na Xerox, parou, olhou, eram 10 vagas. Por que eu estava concorrente dela? Por que ela não queria me acolher como colega de turma? Não podia? Não é? Então é assim que nós partimos para as coisas. Nós vamos procurar uma vaga de emprego, chega lá, tem 500 pessoas. O olhar é de que está tudo ali tentando me detonar. Não, por que não ser um colega? Porque alguém vai ter que ficar. Não pode ficar todos, não é verdade? Então, se eu olho com o acolhimento, eu já chego para ali, colocando aquele outro no meu lugar, né? numa possibilidade de que o sol pertence a todos. E que não há ninguém maior ou melhor. O que existe é uma diferença. Então, se você consegue alcançar os objetivos para aquela prova, você está dentro. Se você consegue enquadrar-se dentro do perfil que a empresa espera de você, você está dentro. Eu sempre costumo dizer que professor nunca reprovou ninguém. Jamais. Ele pode odiar o aluno. Ele pode detestar o aluno. Ele pode ter a pior relação com o aluno. Mas se o cara for bom, ele não reprova. Porque ele não vai poder. Não é verdade? Então ele vai ter que aceitar. Ele vai ter que passar aquele aluno, porque o cara está lá respondendo o que precisa ser respondido. Eu não preciso ter uma relação de intimidade com esse professor. Mas o professor sempre vai respeitar o aluno competente, por mais difícil que a relação dos dois seja. Né? Então, a gente precisa entender que o outro não é meu inimigo. Eu preciso construir parcerias. Então, desde o berço, nós estamos construindo uns nos outros competição e não acolhimento. Aí Dufour continua dizendo, fomos treinados socialmente para esconder os sentimentos, camuflar as emoções. Educação afetiva, né? A educação afetiva, portanto, é o grande desafio do capítulo de transformação interior do ser. Então, nós somos educados, né? Na própria família mesmo. Não diga que ama, não, que ele vai fazer alguma coisa, né? Não diga que gosta, porque vai se aproveitar disso aí. A pessoa vive 20 anos com a criatura, diz que me ama, tu não sabe? Ele não responde, né? Ele diz assim, tu já sabe, mas não fala. Nós precisamos acarinhar o nosso ego. Ainda que quando nós somos amados, não precisa ninguém nos dizer, a gente sabe. Porque nós estamos falando de fluido, campo eletromagnético, campo vibracional, de energia. Então, as energias, elas chegam, elas circulam. Então, quando alguém nos ama, sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu amo você. Aí você diz assim, engraçado, eu não sinto. Já aconteceu? Né? Está saindo pela boca, mas as emoções dizem ao contrário.
A mesma coisa, tem pessoas que não dizem absolutamente nada e você vive em plenitude, porque sabe que o outro ama. Pelo cuidado, pelo trato, né? Pela presença, pela forma, porque quando a gente ama, a gente cuida. E cuida muito bem cuidado, né? Qual, César? Isso. Então, olha, vamos fazer, né, no nosso processo de educação, vamos esconder os sentimentos, vamos camuflar as emoções. Eu recordo, numa época em que morei na Europa, morei por muito tempo, que eu dizia, certa vez, para uma pessoa assim, homem, né? Eu dizia, mas você, na Universidade Politécnica de Budapeste, eu dizia, mas você é muito bonito. Ele fazia, de jeito nenhum, homem não é bonito, o homem é forte e inteligente. E quando você falava, né, com o europeu, você fala, você não sabe quando ele está feliz e quando ele está triste. É a mesma face. Aí você, né, como um bom brasileiro, tem que perguntar, sim, mas você está contente ou está triste? Não, estou contente. Né? Ah, tá. Né? Porque não tem diferença. Nós não, né? Quanto latinos, somos maravilhosos, né? Falamos com os olhos, falamos com a boca, falamos com as mãos, falamos com o corpo, né? E tem gente que fala tanto que é totalmente transparente, né? Não tem nem como esconder as emoções. É o contrário. Então, nós não podemos nos educar para esconder as emoções, porque isso faz uma lacuna, né, nos nossos afetos imenso. E aí a gente vai passar por momentos deploráveis, de muito sofrimento, tentando internalizar. Então, quando nós falamos do amor, né, propriamente dito, o que é que nos fica, né, para podermos entender? Primeiro, que é algo tão especial que ao longo dos séculos, né, muita gente já tentou responder sobre o amor. Daí, por exemplo, os gregos, eles foram os fantásticos, né? Os gregos chamam isso de tanto nome, né? Tentaram dar tanto nomes para... Eles chamaram, né, o amor parneia, o amor partimamânia, o estógio, o eros, o caris, né? O ágape, o erótique, parente, etairaique, a enóiana, a filia, a zereque. Cada tipo de amor desse, eles foram dando um nome próprio para tentar responder o tipo de afeto, né, com que as pessoas se interrelacionavam. E quando nós vamos pesquisar sobre o amor, é muito interessante, porque, por exemplo, existe um psiquiatra de nome Johann Lee, ele escreveu, para a construção de sua tese sobre o amor, ele conseguiu catalogar 3.000 formas do que é ou o que deveria ser o amor. No final de suas pesquisas, ele chegou um momento que ele cansou, porque quanto mais ele tentava catalogar o que seria, né, ou poderia vir a ser o amor, ele desistiu, porque ele entendeu que quanto mais ele tentava entender, menos ele compreendia. Mesmo assim, ele conseguiu catalogar 3.000 nomes, né, ou 3.000 formas. Eu, particularmente, já li um pouquinho sobre o amor. Fica aqui a dica do livro de Joana de Ângeles, Garimpos de Amor. É um tratado sobre o amor. Para quem gosta da obra de Joana e para quem quer, né, se inteirar da obra Garimpos de Amor. É um tratado que ela faz sobre o amor. Então, eu já li um bocadinho sobre o amor. Mas de tudo que eu li até hoje, depois da beleza de Paulo de Tarso, quando diz para nós, né, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor eu nada, e aí ele faz uma narrativa belíssima. Então, depois da narrativa de Paulo de Tarso, o que melhor eu li, né, que descreve, porque como Johann Lee, ele conseguiu, né, catalogar 3.000 formas, e no final ele desistiu. E de tudo que eu já li, quem melhor descreve o amor para mim é um psiquiatra americano de nome William Nash. Ele diz que o amor é o sentimento que a gente sente quando sente que vai sentir um sentimento que nunca sentiu. Compreenderam? Compreenderam? É isso mesmo. O amor é isso mesmo. O amor é um sentimento que a gente sente quando sente que vai sentir um sentimento que nunca sentiu. O que é que ele está nos dizendo? Que tudo é amor. Absolutamente tudo. Para nós entendermos a Menesh,
nós vamos compreender o amor lá na lei do amor. O espírito de Lázaro, no capítulo 11, no item 8, descreve o amor, né? Ele inicia dizendo assim: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é a sua essência por excelência. Ele vai um pouquinho mais na frente e diz: no início o homem tem instintos avançados e corrompidos. Mas esse mesmo homem instruído tem sentimento, e o ponto culminante do sentimento é o amor. Ele vai um pouquinho mais na frente e diz: feliz aquele que ultrapassa a sua humanidade, não conhece as mazelas do corpo, nem as dores da alma. Ele vai para frente e finaliza o texto dizendo: quando Jesus pronunciou a palavra amor, fez estremecer os túmulos, e os mártires foram ao circo cantando. Ai, eu fico toda arrepiada. É lindo. É uma das mais belas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Então veja de que Menezes diz que o amor é um sentimento que a gente sente quando sente, que vai sentir um sentimento que nunca sentiu. Lázaro, o Espírito, descreve o amor dizendo para nós que o amor no início, ele é instintos e sensações. Porém, esse homem instruído terá sentimentos, e o ponto culminante é o amor. Aí nós vamos para Joana de Ângeles, e ela nos diz: para onde olharmos, veremos o amor, ainda que não vejamos como tal. Tudo é amor. Está lá no garimpo de amor. Então, o que é que nós vamos compreender com Lázaro, com Menezes e com Joana? Eles estão dizendo a mesma coisa. Porque quando nós fazemos a referência na lei do amor, e nós vamos para Joana, ela nos diz que o ódio é amor. É um amor que enlouqueceu, mas é amor. Ela diz que o ciúme é amor. É um amor inseguro, mas é amor. Ela diz que a inveja também é amor. É um amor egoísta, mas é amor. Então, para que nós entendamos que alguns de nós ainda carregam consigo características que precisam ir ao topo dos sentimentos para chegar ao cume, que é o amor, nós que ainda carregamos ciúme, ainda carregamos conosco a inveja, ainda carregamos conosco o ódio, carregamos conosco as poucas nobres, né, sentimentos, o que é que nós, na realidade, estamos construindo ou carregando? Nós estamos carregando o que o espírito de Lázaro nos diz. O ódio, o amor, a inveja e todos os poucos nobres sentimentos, na realidade, são amores primitivos, que ainda estamos vivenciando na condição de instintos e sensações. Porém, essa mesma pessoa que odeia, quando ela é exercitada, quando ela exemplifica, quando ela internaliza, né, novos meios para alcançar o cume, que é o amor, ela vai naturalmente aprendendo no exercício contínuo para amar. No exercício, ela vai aprender a amar, construindo novos afetos. Então, nós vamos construindo, né, fazendo transformações. Então, quando nós nos deparamos com pessoa que odeia, ela ama, mas ela ama ainda de forma primitiva. A sensação que ela ainda carrega é extremamente primitivo, mas é amor. Porque Joana diz que por mais que nós possamos observar o mundo, as coisas, pessoas, situações, tudo em torno de nós e em nós é amor. Porque nós somos filhos da luz, nós somos filhos do amor. A nossa essência é luz e amor. Então não podia ser diferente. Se nós não conseguimos, né, mesmo que como tal nós não estamos observando o amor, tenhamos absoluta certeza de que o que está em torno de nós, circundando em torno de nós, é obra do amor, é obra de Deus. Nós talvez é que ainda não desenvolvemos em nós um olhar divino para compreender como Deus está se movimentando na sua obra de amor. Mas não pode ser diferente. Porque eu fico muito triste, por exemplo, quando eu me deparo com pessoas que dizem que o nosso planeta é uma porcaria e que o mundo está uma porcaria. Ao admitirmos que o nosso planeta é uma porcaria, nós estamos dizendo que o administrador dele é uma porcaria. E quem administra o nosso planeta é o mestre a quem dizemos ser seguidores. E Jesus, antes de sair do mundo, nos disse que nenhuma das suas ovelhas que o Pai lhe confiou iria se perder.
Então, dizer que o nosso planeta é ruim é dizer que a administração do Cristo é péssima. Isso falta conhecimento, isso falta um olhar, né, um pouco mais ampliado para entendermos que o que está acontecendo em nosso planeta pertence à obra divina. Não está caindo uma única folha que não tenha a permissão do nosso Pai. Portanto, precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para compreender o que está acontecendo em torno do nosso planeta. Porque nós estamos em processo de transformações profundas pela lei do amor. Deus nos ama tanto que está sempre nos dando a oportunidade de começar de novo. O provérbio reeducando, reencarnado, significa começar de novo. Então nós estamos retornando a um novo começo. Isso é obra do amor. Amor, caridade, né? A obra de justiça, que torna-se uma lei universal. Então, dentro dessa perspectiva, não tem nada acontecendo conosco e em torno de nós que não esteja diretamente ligado na obra do amor. Nós é que não estamos construindo um olhar divino para compreendermos para onde tudo isso está nos levando. Porque o nosso planeta foi sacudido como quem sacode toalha de fim de almoço. Né? Pega a toalha lá da mesa e sacode para jogar aquele resto lá no lixo. Se nós não tivermos bases, né? Bases que nos dê um sustentáculo, nós vamos cair junto com esse pó que está indo, né? Sendo dispersado. É preciso que tenhamos uma base extremamente forte, e eu sempre costumo dizer que espírita não tem fé vã. Aliás, eu nem acredito que espírita tenha fé. Espírita tem convicção. Então, quando nós temos convicção, eu sou porque eu sei, e não porque alguém me disse. A doutrina espírita é uma doutrina essencialmente educativa. Ela modifica o espírito na sua intimidade, e o espírito modificado modifica o seu meio. E os primeiros beneficiados, além dele mesmo, é quem está em torno dele. Então, a doutrina espírita, né, educativa, ela nos tira das filas de que alguém disse e nos coloca nas filas do eu sei. Então, nós não somos espíritas porque precisamos de paz, não somos espíritas porque precisamos de desobsessão, não somos espíritas porque precisamos de comunicação intermediúnica, menos ainda porque admiramos Chico Xavier ou Allan Kardec. Somos espíritas porque o conteúdo dos espíritos e dos seus ensinamentos, da doutrina quanto toda, faz de nós pessoas melhores, humanos melhores, em uma relação respeitosa, de alteridade uns com os outros. Por isso que na questão 842 do Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec perguntou ao Espírito Verdade qual a verdadeira religião, porque todas têm a pretensão da verdade. E Verdade lhe respondeu dizendo: a verdadeira religião é aquela que forma homens de bem. Religião que divide os homens é mentirosa e perniciosa. Então, se nós estamos em qualquer instância religiosa que faz com que, ao nos depararmos com um outro ser humano, tenhamos uma relação de acolhimento, significa dizer que nós estamos com meio caminho andado. Os outros, a cada um, segundo as suas obras, não é? Porque nós estamos nos permitindo viver a nossa humanidade com respeito. E o respeito ao outro, que não sou eu. Então, tudo em torno de nós e em nós é o amor, porque nós somos espíritos. Questão 5, questão 11, 70, 74, 79, 89, 84, 89A, todas respondem sobre nós, os espíritos. Não é? Então, quando nós estudamos espiritismo, nós temos uma dimensão real da nossa condição. E daí é impossível estarmos no mundo apenas vivendo. Precisamos existir. E existir é construir identidade dentro da lei do amor. Sedes perfeito, como é perfeito o vosso Pai. Isso é um esforço próprio, pessoal, singular, intransferível. Porque o Espírito Emmanuel nos diz: o trânsito até Deus é obra individual. Ninguém chega à casa do Pai carregado nas costas dos outros. O Espírito de Bezerra de Menezes também nos alerta sobre a nossa condição espiritual. Se soubesses o que te espera após a morte, transformaria os teus dias em simplicidade e no privilégio de servir. Servir.
Então, tem muita coisa implicante nas nossas jornadas. E nós estamos, como o poeta dizia, com a boca cheia de dente, achando que estamos cumprindo o nosso quadro social e esperando a morte chegar, né? Então, é preciso sairmos daqui, pelo menos nós, que já estamos fazendo a diferença, porque poderíamos estar nesse exato momento em qualquer outro lugar, mas decidimos estar aqui, né? Em comunhão fraterna, construindo o nosso próprio conhecimento para a nossa própria evolução. Porque quando as pessoas nos amam, elas vão torcer, vibrar por nós. Mas a caminhada é una, pessoal e intransferível. O passaporte é aquilo que a gente constrói de nós mesmos. Muito bem. Então, ela nos diz em Amor Imbatível Amor, de que o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. Então, não só constrói, como mantém, né? Universalmente. Ela diz também que, assim como o ar é indispensável para a excelência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Uma das coisas que nós, seres humanos, estamos sempre em processo de adoecimento pessoal, são 2 itens básicos, quando nos faltam pela lei do amor, principalmente a lei doméstica ou familiar. Quando nós não temos, a gente adoece, e adoece feio. Reconhecimento e pertencimento. Só existe reconhecimento, só existe pertencimento quando existe amor. Cuidado na relação. Quando isso não existe, a gente não se vê reconhecido e a gente não se sente pertencente ao meio. E aí a gente adoece. E ela continua dizendo, é imbatível, porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. Então, entre o bem e o mal, na realidade, ele é apenas a ausência do bem. E é criação humana, não é divina, né? É nossa. Da mesma forma que a escuridão também não existe. O que existe é a ausência de luz, porque é sempre dominante. O bem, o amor e a luz. Aí ela finaliza dizendo, o amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações e a etapa final de todos os anelos humanos. Então a gente vai começar a vida com amor e vamos finalizar com amor. De uma forma ou de outra, estamos sendo convidados ao exercício do amor pleno, porque é o alimento da alma, né? Ninguém sobrevive à existência universal sem amar. Não tem como, né? Seremos convidados cedo ou tarde. Então, nós estamos assim, entendendo da nossa necessidade e da nossa condição de amor. Então, nós estamos amando, mais do que em todas as épocas, desde o advento do Cristo. Apesar das nossas dificuldades nas relações, nós amamos, né? E amamos muito. Mas ainda amamos muito por complemento, né? Amamos muito com modelagem. E aí amamos muito carregando a chave do coração do outro, comigo, né? Eu vou e levo comigo. Como é que nós estamos amando? Esse coração está aberto, livre, ou ele está amarrado em alguma grade que eu deixei, que é para não escapar, né? Porque nós estamos o tempo todo dizendo a alguém, mas eu amo você. Ora, essa é uma frase extremamente subjetiva. Por trás da frase, a pessoa está dizendo, você também tem que me amar. É um amor imposto. Ou tem outras pessoas que estão dizendo, mas eu te amo. Também tem a sua subjetividade, porque por trás da frase a pessoa está dizendo, por que você também não me ama? É um amor implorado. Então, ou você ama impondo, ou você ama pedindo. E tanto um quanto o outro são formas de amor altamente adoecedor. Porque nós temos que amar com liberdade, não por complemento. Quando eu imponho ou quando eu peço esse amor, significa dizer que eu carrego comigo um vazio existencial, uma lacuna necessária. Que eu vou modelar o meu amor para as minhas necessidades. E daí, muitas vezes, o que é que vem a falência nas relações? Porque, normalmente, a gente começa a modelar ainda na fase da paixão. E paixão, eu costumo dizer que é um grande nevoeiro, né? Que a gente precisa mergulhar nele, mas esperar também ele passar, para que eu possa verdadeiramente enxergar a paisagem.
Mas tem pessoas que mergulham, né, com o seu carro no nevoeiro sem perceber os lados obscuros das estradas. E aí, ó, quando desce de ladeira, sabe Deus o que é que vai acontecer quando chegar lá embaixo. Então, começamos a modelar. E é natural que o apaixonamento, nós precisamos tê-lo, né? Até porque a gente precisa apaixonar, se apaixonasse muito, principalmente pela vida, né? Quando nós somos apaixonados pela vida, acordamos e dormimos todos os dias com metas, né? Porque aquilo que não foi possível hoje, a gente dá continuidade no dia de amanhã e assim sucessivamente, porque a vida nos movimenta. Então, como é que estão os nossos amores? Sejam eles na relação a dois, sejam eles na relação, né, conjugal, e aí há uma falência muito grande, né? Porque se não diz nem que ama, imagina como é que estão essas chaves e esses cadeados, né? Então tem muita gente que ama para mim. Eu amo o outro a partir das minhas necessidades. Eu modelo o outro a partir daquilo que eu espero que o outro, né? Quando na realidade é um espelho que reflete. Eu estou refletindo no outro esse amor que eu espero do outro, naquilo que eu tenho dificuldade na realidade de colocar, né? Deixar eclodir. Então, quando falamos em amor, ele vai obedecer 3 fases, né? E é preciso que a gente possa fazer uma meditaçãozinha de como é que nós estamos incluídos. A primeira fase, nós vamos dizer que é um amor de caráter possessivo. Então, é um amor altamente possessivo, quando não muito ciumento, né? Então, um amor possessivo, ele tende a ser ciumento. E quando ele é possessivo, ciumento, ele tende a criar redomas e colocar os objetos de desejo dentro de suas redomas. É meu, né? Então, é meu filho, minha casa, meu marido, meu carro, minha mulher, tudo meu, né? E fica ali. E eu fico, né, pensando como deve ser difícil uma pessoa ter que viver 24 horas tomando conta da vida de outra pessoa. Como é isso? Né? Você não se constrói, você vive a partir da construção da vida do outro. É muito difícil, né? E quando esse outro escapole, aí o coisa pega, né? Porque entra em um patamar de loucura, porque sai do controle. E o engraçado é que quem é o objeto de amor normalmente tende a ter 2 personalidades. Uma, aquela que de fato almeja ter, livre, senhor e senhora de si. E a outra que se adequa, se adapta ao que o outro espera dela. Então, nós vamos normalmente compreender 2 pessoas. Uma que está feliz quando o seu opressor não está, sua opressora não está presente, porque agora ela é ela mesma. E a outra que vive em completa, né, mergulhado em muita angústia, por ter que viver aprisionado dentro de um campo de refúgio do seu objeto. Então, é um amor possessivo. E o amor possessivo é um amor ainda extremamente infantil. Aí, no segundo plano, nós temos um amor juvenil, que se expressa, né, pela insegurança. Aí a gente vai também para o ciumento, né? Que o ciumento é um amor extremamente egoísta, né? É um amor que se traduz mesmo muito primitivo em muito instintivo. Então, esse amor juvenil é um amor extremamente inseguro. É aquela pessoa que está dizendo para você o tempo todo: tu gosta de mim? Gosto. Aí 5 minutos, diz que gosta de mim, né? Mas eu já disse, eu gosto de você. É mesmo como? Né? Aí fica rodeando, né? Não é pleno, não está pleno. Tem medo de tudo, né? Vive pisando nos ditos ovos, né? Fica pisando em ovos. Não consegue ocupar os verdadeiros espaços. Está sempre fazendo modelagem. Ah, mas meu amor gosta que... Eu tenho cabelo preto, mas ele admira as mulheres louras. Vou pintar de louro, né? Ou eu tenho cabelo louro, mas ele gosta de mulher morena. Eu vou pintar... E assim o homem... Ah, ela gosta de barba, deixa a barba crescer. Está entendendo? E aí vai modelando, porque é de uma insegurança para que possa criar uma imagem que o outro possa apreciar. E aí ela vai tentar entender que ela, de alguma forma, é importante a partir daquilo que ela se modela, né? E uma última instância é o amor maduro. O amor maduro, né, em seu pleno exercício, nós vamos nos deparar com pessoas que são pacificadoras, que se entregam sem reservas, que está com o outro sem cobranças, que acredita, né, que tem segurança e prazer simplesmente de estar com o outro. Então, é um amor maduro
de que não tem, né? Então, mais ou menos assim. Roberto sai do trabalho e Maria está em casa esperando o marido. Aí Roberto sai do trabalho às 11 horas, né? E aí vocês vão ver como esses amores se processam. Quando ele chega em casa, Maria recebe na porta, no amor infantil vai dizer: onde é que você estava uma hora dessa? E Roberto vai dizer: não, minha filha, olha, vai chegar o gerente amanhã de São Paulo e nós tivemos que ficar na empresa até agora para poder resolver a documentação que ele vai precisar de amanhã. Aí ela vai dizer, né? E aí eu estou botando uma coisa bem corriqueira no gênero do masculino para o feminino, mas que acontece muito do feminino, né? E aí vocês colocam o inverso. Então, no amor infantil, ela vai dizer: ah, é? Certo. E Pedrinho também estava lá? Estava. Vou ligar para Margarida, viu? Vou querer saber essa história direitinho. A mesma coisa se faz ela. Mas, minha filha, você chegou a essa hora? Ah, é porque eu saí. Ah, é? Fulana estava? Tá. Olha, eu vou saber de ciclano como é essa história. Um amor infantil, né? Porque não tem o quê? Segurança aí não. Aí vamos cobrar. Aí no amor juvenil, né? Esse possessivo. Ah, desculpa. Esse que eu falei agora é o insegurança. O possessivo, ele é diferente. Você não me avisou. Você não me pediu. Você não disse que ia. Como é que pode você fazer isso, né? Qual é a minha autorização? A pessoa começa a se colocar como dono dos espaços e da outra pessoa. E há um impedimento geral. No inseguro, é isso que eu acabei de narrar. Ou seja, vou perguntar, vou querer saber se foi assim mesmo, se tinha fulano para provar que aquilo está existindo. No amor maduro, o que é que vai acontecer? Roberto chega às 11 horas e Maria, sua esposa, vai lhe receber. Quando abre a porta: oi, Roberto, o que foi que aconteceu? Minha filha, você nem sabe, o gerente vai chegar amanhã e eu tive que ficar em casa, eu tive que ficar no trabalho até agora, separando a documentação. Foi mesmo, meu filho, então você deve estar muito cansado. Faça o seguinte, vá tomar um banho, que eu vou ver aqui alguma coisa para você comer. É um amor pacificador, que se entrega sem reserva, não faz cobrança, acredita no que o outro está dizendo, tem segurança e no prazer de recebê-lo em casa de volta. Assim são os gêneros. Então, se nós temos relações de amor, onde nós ainda estamos no exercício do possessismo e da insegurança, é porque em algum momento das nossas relações a mentira fez-se presente. E quando a gente perde a confiança, a gente tende a fazer tudo de cobrança, porque em algum momento a relação do casal, ou a relação familiar, ou a relação de forma geral, a mentira de alguma forma penetrou. E aí nós somos vítimas das consequências das quais nós vamos sendo construídos. Então, nesse processo, o amor, né, ele ainda está reinando em nós em torno de complemento, né? E ele é complementar quando a gente começa a dizer aquilo que espera que o outro tenha a nos dar. É diferente do amor a que Jesus veio nos trazer quanto lei universal, que é um amor suplementar, o que se dá a mais. É a mesma coisa que a gente vai dizer um amor por vitamina, né? Quando nós tomamos um suplemento vitamínico, não é que nós não tenhamos, né, em nós as vitaminas. Às vezes nós temos uma ou mais vitaminas que está produzindo um pouco menos, e aí precisamos de um suplemento. Mas nós temos as vitaminas em nós, né? Nós mesmos a produzimos. Então, normalmente, nós ainda amamos por complemento, né? E é um amor sofredor. É um amor que, quando a morte bate à porta das pessoas, né, levando as pessoas que nós amamos, nós tendemos a ficar extremamente vazios, porque nós não estamos amando com liberdade, que é por suplementar. Ou quando o nosso objeto de desejo simplesmente precisa ir morar fora, afastar-se por estudo, por trabalho, por casamento, mas tem que viver em outro espaço, e não mais ao nosso lado. A gente tende também a ficar com um sentimento de vazio, porque o objeto de desejo agora está se afastando. Ou simplesmente aqueles que decidiram que não quer mais viver conosco. Seja esposa, seja nossos maridos, seja os nossos filhos, que não quer mais viver. Aí o que é que acontece? Nós criamos esses espaços e essas lacunas, porque nós não amamos com liberdade.
Não compreendemos de que esse outro precisa da caminhada dele, que os objetivos de vida dele não são os meus. Porque quando a gente ama, a gente cuida e a gente vai cuidar onde quer que ele esteja. Porque eu não preciso que ele me ame para eu amar. O amor já está em mim. Por isso que Santo Agostinho, no capítulo 14, 17, descreve exatamente que quando nós estamos amando, amamos tanto que não necessitamos do amor do outro. Porque o amor nós mesmos já produzimos. Nós precisamos do outro é compartilhar. Se o outro nos ama, maior ainda, porque a gente compartilha. Eis aí o amor suplementar. Certa vez eu falava sobre a lei do amor, em uma determinada casa, palestra, e a dirigente, ela, já por fim da palestra, estava chorando. Chore não, viu, Sérgio, que eu sei que você ama muito. Né? E ela estava chorando. E quando aquilo foi me dando agonia, mas quando terminou a palestra, ela fez um depoimento, e eu vou compartilhar com vocês, porque ela me autorizou. E ela disse assim: Rosemary, eu preciso falar de público o quanto meu amor é egoísta pelo meu filho. E ela nos disse lá na palestra o seguinte, que o filho dela, na ocasião, tinha chegado com um documento da Marinha para assinar, porque ele estava com 17 anos, e precisava que ela assinasse para que ele fosse fazer o concurso para oficial da Marinha. E ela simplesmente engavetou o documento. E todo dia o menino chegava da escola e fazia: mãe, tu assinou? Ela: ei, meu filho, esqueci, sim, vou buscar. E todo dia, mais um dia, ela dava uma desculpa. E o documento. E naquele dia ela disse: como eu sou egoísta. Como eu estava vendo o meu filho, amando o meu filho, eu preferia ter o meu filho desempregado do meu lado do que ele oficial da Marinha lá no Rio de Janeiro. Quando eu chegar em casa hoje, a primeira coisa que eu vou fazer é libertar o meu filho. Eu vou assinar o documento. E assim ela fez. Hoje, o rapaz casou em setembro último, né? Já faz alguns anos que está lá. Ela era uma pessoa que tinha um poder econômico muito pequeno, né? Ela tinha poucos recursos. Depois que esse filho único, viúva, foi para a Marinha, hoje oficial da Marinha, ela conseguiu comprar aqui mesmo. Ela mora aqui mesmo, na Iputinga. Conseguiu comprar para ela um apartamento, né? Muito bom, que ela não tinha, sempre vivera naquela área de Paulista, em casas alugadas. Hoje ela mora na Iputinga, em casa própria. Hoje ele casou no Rio de Janeiro, continua oficial, ela viaja, né, com ele 2 vezes por ano, ele vem para Recife, ela vai para o Rio de Janeiro, quando a família toda viaja para conhecer outros lugares. Então hoje ela tem uma vida, está namorando, né, porque ela é uma senhoria de 60 anos, está namorando, né? Olha como a coisa funciona, né? Está de namorar, tem pretensão de casar. Por quê? Porque agora ela está vivendo a vida dela. E não mais sendo apenas mãe. Ela esqueceu que ela também era uma mulher, né? E aí, quando ela liberta esse filho, ela liberta-se desse peso. E passa também a investir nela mesma. Porque para que a gente ame ao outro, é preciso, qual é a lei do amor? A si, ao próximo e a Deus. Então, até eu chegar a Deus, existe uma ponte entre eu e Deus. E essa ponte se chama o próximo. Mas para eu amar esse próximo, eu preciso aprender a amar a mim mesma. Então, queridos, a lei universal é a lei de suplementar. Já chegou o nosso tempo, né? Então, finalizando, né? Porque ainda tem alguns recursos, mas eu vou passar adiante. Precisamos sair daqui vivenciando esse amor e compreendendo o que é o amor. Porque a falta de amor propicia complexas patologias e gera desarmonia existencial. Então, quando nós nos deparamos com pessoas extremamente agressivas, né? Com pessoas mal-humoradas, pode ir lá na raiz que está faltando amor, né? Está faltando o complexo maior do amor, no seu exercício pleno, né? E aí, a vivência do amor é aprender a amar. E o processo de amar reza em nós o processo de educação dos afetos. Então, eu vou passar adiante, porque não temos mais tempo. Não sou eu que falo muito, é o relógio que não é espírita, viu? Então, ele está me mandando embora. Então, só nesse trecho aqui, o que é que nós vemos? Os afetos são emoções e sentimentos, afetos são estados internos, e a afetividade é a capacidade de experimentar afetos, que são emoções e sentimentos. Aí nós temos aqui, eu botei só uma música para nós entendermos. Portanto, amor, portanto, emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Então, nós somos caçadores de nós, né? Ora, extremamente manso,
ora extremamente feroz. Mas a gente precisa ver qual nós estamos alimentando e deixar aqui, eclodir aqui fora. Se o manso ou se o feroz. Então, as emoções eu não vou ler porque não vai dar tempo, sentimento também não. A paixão, né, é um estado afetivo extraordinariamente intenso que domina a atividade psíquica como um todo, captando, dirigindo a atenção, o interesse e o indivíduo em uma só direção. Então, tem gente que ama tanto de forma possessiva que apaixona-se pela ideia de que o outro lhe pertence, né? E isso vira uma verdadeira obsessão, né? Aí eu botei aqui, e assim quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure, né? Então, queridos, o que é que a gente precisa na vivência do amor? Processo de amar é um processo que os Espíritos nos dizem que para que nós sejamos pessoas que amam, precisamos exercitar a amicita, que significa amizade. Para que nós sejamos sujeitos que amam, precisamos ser pessoas amigas, extremamente amigas, de tudo e de todos. Precisamos, para sermos sujeitos universais que amam, precisamos aprender a construir amizades. Quando nos deparamos com pessoa que diz, eu não quero ninguém na minha casa e não vou na casa de ninguém, veja o quanto o exercício do amor é pertinente a essa criatura. Ela precisa aprender a amar, mas principalmente se permitir ser amada. Não é? Então, para que nós sejamos sujeitos que amam, precisamos ser pessoas amigas. Para que sejamos sujeitos que amam, precisamos ser pessoas dedicadas a tudo que nos pertence, que está sob nossa responsabilidade. Dedicada à nossa casa, dedicada ao nosso trabalho, por mais simples que o trabalho possa ser, por menor salário que possa ser a nossa remuneração, enquanto nós estivermos lá, temos que ser pessoas respeitáveis. Portanto, precisamos ser pessoas dedicadas. Para quê? Enquanto não melhora-se o salário, não melhora-se o emprego, porque nós vamos buscar sempre o melhor. É um direito nosso. Mas enquanto estivermos na casa, no bairro, na comunidade, no prédio, na rua, no centro, na escola, onde estivermos, onde ocuparmos um espaço, precisamos ser pessoas dedicadas. Ali é o espaço que nós estamos. Porém, compreendendo que nada nos pertence, né? Tudo é passageiro. Para que sejamos pessoas que amam universalmente, adaptados à lei do amor, precisamos ser pessoas afetivas. As palavrinhas mágicas estão desaparecendo. Como vai? Bom dia. Por favor, posso ajudar? Hoje nós estamos tão ruins nas nossas relações que quando a gente acorda, tem gente que acorda de manhã, que vai escovar os dentes, olha para o espelho e faz o que é? Para ele mesmo. Para ele mesmo. Então precisa ser pessoas afetivas. Então vamos receber as pessoas em nossas casas à porta. Vamos dizer às pessoas que fazem parte da nossa vida o quanto elas são importantes. Porque Jesus dizia, quanto tempo ainda tenho convosco? E quanto tempo nós temos uns com os outros? Nós não sabemos. Então o tempo que nós estamos juntos, precisamos dizer aos nossos filhos, que bom que você é meu filho, eu amo você. E não fazer de um filho um rival do outro, porque compreendendo as diferenças. Quando a gente ama, a gente compreende as diferenças. Cada filho é cada filho. Então nós precisamos dizer aos amigos, dizer às nossas esposas, dizer aos nossos maridos, o quanto são importantes nas nossas vidas. Isso é compreender a amizade, dedicação e afetividade. Para que nós sejamos pessoas que amam, precisamos desenvolver ser amigo, ser pessoa dedicada e ser pessoa afetiva. Vamos receber as pessoas em nossas casas com afetividade, com dedicação. O amigo que chega, a gente precisa dizer a ele, a minha casa é a sua casa. Como dizia Jesus, a minha paz eu tenho, a minha paz eu vos dou. Onde quer que ele estivesse, porque ele acolhia. E por último, para que nós sejamos pessoas que amam, precisamos desenvolver alteridade.
O outro não sou eu. Não pensa, não gosta, não vive, não veste, não sente, não olha, não deseja como eu. A alteridade é respeito às diferenças. O outro não sou eu. Ocupa os mesmos direitos ao sol comigo. Então, para que sejamos sujeitos que exercita a lei do amor, os Espíritos nos dizem que precisamos desenvolver o quê? A amizade, a amizade, dedicação, a afetividade e a alteridade. Com isso, nós vamos nos enquadrar à lei do amor a que Jesus nos deixou. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Como é que a gente ama? Parece que não aprendeu. Vou voltar. Como é que a gente ama? Eis aí a lei do amor. Quando internalizamos a amizade, dedicação, afetividade e alteridade, a gente ama por suplemento. Simplesmente ama, porque a gente vê no outro um irmão, filho de Deus, na nossa caminhada. E o outro é quem é, sem tirar nem pôr. A gente acolhe, a gente ama, e quando se vai, cada um segue seu caminho e retorna, e volta, e se encontra e ama. Eis aí a lei do amor. Amizade, dedicação, afetividade e alteridade. Quando praticamos isso, praticamos a lei do amor, uns com os outros. Obrigada, e saiamos daqui amando, pelo menos com a ideia, né? Amando a ideia, no exercício contínuo de construir uns com os outros a ideia da nossa irmandade em Cristo. E que seja Ele, as nossas decisões, o porta-bandeira das nossas existências. Paz a todos e muito amor de hoje para todos sempre. Assim seja.